Zequinha Marinho. Presidente, obrigado. Ministro, ainda sobre a Lei Candir, eu sou do estado do Pará, o Pará exporta muitos commodities, principalmente minério, e eu queria relatar aqui um fato do CONCEFAZ, que é o Comitê de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal. Eles pegaram um espaço temporal de 20 anos e fizeram as contas em cima das percas, né, não compensadas pelo governo federal aos estados exportadores. Chegaram a um total de 548, não, Brasil. Ah, o Brasil todo. Brasil. 548,7 bilhões de reais. Desse total, os estados foram compensados em 17,8, que corresponde a 97,6% bilhões. Saldo a compensar, a entregar aos estados, 451,1 bilhões de reais. Eu sei que a situação do Brasil não é fácil, né, mas a situação dos estados é bem mais difícil do que a do Brasil. A pergunta é justo a União dar um balão desse porte nos estados que já vivem em situação de dificuldade? O meu estado, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, Estudo e Pesquisa, apurou, com muito trabalho, 35,7 bilhões de reais, só o Pará. Isso valor líquido, sem nenhum tipo de correção. Isso me impressiona, me deixa um tanto preocupado. Meu estado tem 8,5 milhões de habitantes. 4 milhões vivem com a renda daquela linha abaixo da linha da pobreza, bem quer dizer, na miséria. Esse recurso pode ajudar a gente a construir a infraestrutura que nós precisamos para atrair investimentos, mudar a vida dessa gente. No entanto, parece que estou vendo que a coisa passa e os estados pouco terão desse valor que gostariam de ter, porque é justo, não é? Necessário, importante e, acima de tudo, não é? Fizeram por onde isso acontecer, extraindo de um recurso que não é renovável, não vai ver mais nunca. Então, eu queria que Vossa Excelência tentasse consolar o nosso coração, nos dizendo alguma coisa que eu pudesse dizer ao meu estado, porque a expectativa lá, nesse momento, é muito ruim. Senador Everton, depois senador Irajá. Senador Everton, por favor. Senhor presidente, colegas senadores, senhor ministro e toda a sua equipe, eu vou tentar aqui obedecer o tempo, até porque eu fiz o apelo para que todos o fizessem, por conta da ordem do dia já instalada. Então, além desta fala de hoje, a minha principal consideração, ministro, que eu vou fazer aqui um apelo para que Vossa Excelência faça uma tratativa junto à sua equipe, principalmente ao Tesouro Nacional, quanto à questão da classificação fiscal dos estados. Não é justo, e nós compreendemos que todo campeonato ele tem que ter uma regra. E você mudar a regra no meio do jogo para dizer que o final, a equação, ela vai ser de acordo com essa mudança no final desse jogo, ela pode prejudicar alguns estados, principalmente os que vêm fazendo o dever de casa. Eu falo isso porque nós vivemos diretamente lá no nosso estado, isso foi no governo anterior, a mudança da equação da classificação desses estados, e essas 3 notas que se somam para poder se chegar a esse resultado, antes era mais ou menos justa, né? A nota da capacidade de endividamento do Estado, a liquidez dele e a questão dele da poupança. Então, para o senhor ter uma ideia, caso concreto, nós temos o nosso Estado que lá no meio da mudança, quando ele veio cumprindo todas as tarefas, aí o governo anterior muda a regra e aí o que aconteceu? A capacidade de endividamento, a liquidez, o governo A, e aí na poupança, como todos os estados do Brasil, óbvio, e a União, ninguém tem poupança hoje, ela foi para a nota C. Então, se você tem a nota A e AC, óbvio que o razoável seria ser um B, né? E aí
o nosso Estado, por exemplo, foi para a nota C, nessa equação que foi modificada no governo anterior. Então, é só uma questão de justiça para que o governo olhe de forma isonômica e possa fazer essa correção dessa regra, porque se você tem uma nota AA e uma outra C, é justo chegar ao B, como acontece em todos os outros locais, e isso vai autorizar, por exemplo, o Estado como o nosso do Maranhão, a contrair um empréstimo de quase 600 milhões, que já está tudo pronto, só falta ser aprovado, passar pela equipe econômica e vir para cá, para o Senado, para que a gente possa recuperar uma importante rodovia, senhor ministro, a 006 no Estado, que tem 1.500 quilômetros de extensão, ela corta do sul do Estado ao norte. Só para você ter uma ideia, ela vem desde Balsas, Tasso Fragoso, Balsas, até a região da Baixada, próximo de Alcântara, onde vai ter um outro grande porto. Ou seja, essa 006, ela escoa a produção dos grãos, de soja, de tudo, e ela é importante para o Matopiba, é importante para os agricultores, para os produtores e para toda a economia do nosso país. Então, é um apelo aqui que eu faço. Quanto às questões das matérias pontuais, reforma da Previdência e todas que estão aqui em voga, claro que o tempo não me permite, mas eu também nem irei fazer aqui detalhes e críticas ao projeto da reforma da Previdência, até porque ele está ainda na Câmara, nós já declaramos a nossa posição, da forma que está, nós não temos condição de votar, mas o problema hoje é lá na Câmara. Então, a equipe econômica e política, principalmente do governo, tem que resolver esse problema lá, para daí chegar. A minha opinião é que, do jeito que está lá, nem chega aqui no Senado. Então, não tem por que queimar energia neste momento, quanto a este assunto. Eram essas considerações, ministro. Só tem mais 2 senadores, o senador Irajá e o senador Carlos Viana. Eu vou pedir para o senador Irajá falar e depois o senador Carlos Viana também falar o que tem que falar. E aí o senhor responde e encerra a sessão, que já começou a ordem do dia, pessoal. Senador Irajá, por favor. Você vai abrir mão? Não, só tenho eles 2. Escritos, sim. Ah, tá bom. Então, muito obrigado, senhor presidente. Carlos, fale. O ministro Paulo Guedes, o meu boa noite. Em primeiro lugar, saudar a Vossa Excelência pela presença aqui, pela clareza, inclusive das exposições, e naturalmente, diante de um assunto tão importante, que colocou bem o senador Paim, que necessita de muito diálogo, nós precisamos de uma reforma da Previdência que equilibre a questão das nossas aposentadorias, sem prejudicar os mais pobres, mas que retire os privilégios, torne mais equilibrado. E quando nós nos deparamos com os números, a demagogia perde a máscara. Nós temos que colocar claramente o que está acontecendo para que a gente possa tomar uma decisão sempre muito madura. O senhor é bem-vindo, está vendo aqui, a casa o recebe sempre, vai recebê-lo sempre bem, o debate é muito importante e há boa vontade para que a gente possa discutir e aprovar essa reforma da melhor maneira possível para o Brasil, dentro do que for proposto até também pelo próprio Parlamento. Mas a questão é a seguinte, 2 pontos que eu gostaria que o senhor colocasse em relação, agora, não sobre a reforma, mas um assunto que nos interessa muito em Minas Gerais, que é a ajuda aos estados. Há uma proposta do Ministério de Vossa Excelência de que nos próximos 30 dias nós teremos um plano de ajuda, de socorro aos estados. Eu gostaria que o senhor detalhasse, por gentileza. O senhor uma parte já levantou, que é a questão, já respondeu, que é do pré-sal, que nós poderemos ter para o ano que vem, mas nós estamos pensando agora, nesses próximos 30 dias, que tipo de ajuda os estados vão receber do governo federal em relação a isso. E com relação à Lei Candir, que foi bem colocado pelo senador Zequinha, qual o caminho? Porque o passado é muito difícil, nós não vamos falar em dívida daquilo que não foi recebido, mas o futuro, o que é que o senhor pensa para que a gente possa solucionar essa questão e garantir um equilíbrio na exportação que hoje não temos nenhum tipo de CMS prejudicando os estados? Muito obrigado. Senador Irajá. Depois o senador Cid Gomes. Ou quer deixar o Cid falar primeiro? Vou falar, Cid. Então, a conversa está boa aí, hein? Tá boa. Ele está se consultando. Bom, senhor presidente, senhores ministros, quero saudar aqui de modo especial o secretário especial da Fazenda, meu conterrâneo de missão velha, e que tem aí uma nova missão, desafiadora missão de propor uma reforma tributária que acho que é o que
dará sustentabilidade ao nosso país no futuro. Ministro, eu quero aqui, primeiro, render justamente uma homenagem ao senhor pela forma como o senhor tem, transparente, claramente, colocado as questões e, de fato, dado um passo na direção de atingir o objetivo. Eu tenho, assim, me furtado de fazer críticas a um governo que nem completou ainda os 100 dias. Mas, cada dia mais, eu chego à conclusão que parece ser um governo contemplativo. Eles parecem, como regra, repito, faço exceção ao senhor, parece que não assumiram ainda, parece que já não estão no governo há quase 3 meses, há quase 100 dias, com um rol de medidas anunciadas previamente e que deveriam acontecer nesses 100 dias. Eu estou aguardando esses 100 dias para, de uma por uma, cobrar de um governo que tenham achado contemplativo, né? E vou repetir sempre essa questão. No tocante, eu nem queria discutir reforma da Previdência, porque acho que o senhor mesmo não gostaria, mas como o senhor fez isso tão à vontade aqui, eu vou ficar também à vontade. Há algumas questões que acho justas. Eu acho que quem ganha mais... Acho que Previdência devia ser assim, uma coisa que você colocava os números no computador, o computador devolvia o que é que era. É o famoso cálculo atuarial. É lógico que um governo não pode se render, né, à matemática fria. E é lógico, e defendo, que diversos setores da sociedade, os mais pobres, possam ser contemplados, e penso eu que devam ser contemplados, não na Previdência, mas em programas de assistência social do governo, até para que esses números da Previdência fiquem claros. Mas, enfim, me preocupa avançar no apoio a isso, quando tem algumas questões que o governo e mesmo o Ministério da Fazenda não tem colocado. Quantas pessoas compõem o Copom hoje? O Copom é composto de quantas pessoas? O Copom, o conselho do Copom? São 8 componentes? O Copom não é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central? Conselho Monetário Nacional. Desculpe, o Conselho Monetário Nacional. O Copom fixa os juros, são 8 votos. Eu quero falar de juro mesmo. Eu quero falar de juro. Eu imaginei isso, que você quer Pois ir na direção dos juros. O Copom, então, é composto de 8 pessoas, são os diretores do Banco Central e mais o ministro da Fazenda. Ou não, nem o ministro da Fazenda. Isso nem passa perto. Muito bem, mas certamente pode dar uma opinião. O senhor fez referência, o Brasil deve 4 trilhões e 500 bilhões de reais. 1% de redução na taxa de juro daria de economia ao governo federal, uma conta simples, 45 bilhões. Se fossem 2%, o que é bastante razoável com a inflação que a gente tem tido hoje, de redução na taxa de juro, seriam 90 bilhões de reais de economia. Por que que a gente não tem um esforço paralelo e que seja âncora, ou que seja, a meu juízo, condicionada a um esforço de sacrificar, mesmo os mais aquinhoados, pelo que eu vi, passar para 22%, 23% de contribuição, o Ceará tem feito. O Ceará boa parte do que o governo federal está propondo, o Ceará já fez enquanto reforma da Previdência. Mas eu acho que precisaria sinais como esse para que houvesse realmente uma disposição de que esse sacrifício seja coletivo. Indústrias fechando, comércio fechando e bancos praticando cada ano quebra de recordes. É óbvio que isso não está correto. Então, esse setor tem que dar uma contribuição para que o país possa reencontrar o seu caminho. Desculpe, já me alonguei, mas, enfim, acho que precisa algo paralelo para que mais gente possa se envolver nesse esforço. Boa contribuição, senador Cid. Senador Irajá. Mas aí encerra aí. Já encerra, eu sou o último aqui, né? Senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras, ministro Paulo Guedes, quero também agradecê-lo pela presença aqui na nossa comissão. Bom, eu acredito, ministro, que nenhum senador aqui em sã consciência seja contrário
a reforma da Previdência. Eu acho que a questão do mérito é o único ponto que converge a opinião de todos os senadores. Todos aqui são favoráveis, sabem da necessidade, da relevância que é alterar, aperfeiçoar e mudar a nossa atual Previdência. O que está em discussão realmente é o método, que muitos divergem. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade, principalmente por vir do estado do Tocantins, com 2 pontos centrais da proposta, que são as mudanças que são conferidas no texto relacionadas ao BPC e, em primeiríssimo lugar, também a questão rural. Eu tenho dois questionamentos, 2 pontos que eu gostaria que Vossa Excelência pudesse discorrer. O primeiro é com relação à dívida da nossa Previdência, que triplicou de tamanho nos últimos 10 anos. Já estamos chegando aqui à casa dos 479 bilhões de reais e que, segundo a própria PGFN, desses 479 bilhões, quase 200 bilhões, para ser mais preciso, 190, são passíveis, são créditos passíveis de recebimento, descontados todas aquelas dívidas que são de empresas que já não existem mais ou que faliram, como a VASP, como tantas outras empresas que são devedoras da Previdência. O que o ministro, o que o Ministério e a proposta avança ou evolui ou traz de inovador dentro dessa proposta para que esse crédito de 200 bi possa ser recebido com todos os instrumentos que o Ministério da Fazenda e o governo possuem? O meu outro questionamento, para concluir, presidente, para também não estender, que nós já estamos aí com a ordem do dia iniciada, é com relação ao próprio texto, ao objeto do projeto. Nós tivemos aqui no final do ano passado a proposta do ex-presidente Michel Temer, e que, segundo o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente aqui do Senado, essa proposta, se aprovada na íntegra, ela teria como um deadline, ou seja, como um ponto de corte, o ano de 2023, que seria o ano que, se aprovadas as medidas no ano passado, nós passaríamos a equilibrar a relação do que é arrecadado do que é pago na Previdência, não ampliando mais esse déficit, esse passivo. Segundo o próprio IFE, se aprovado também na íntegra a proposta que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, talvez esse ponto de corte seria reduzido para o ano de 2022, 2021, salvo engano, se eu não estiver equivocado. Então, a minha pergunta, porque eu vejo Vossa Excelência, em todos os momentos, sempre pontuando a necessidade da economia de 1 trilhão, que isso é o número a ser perseguido, a ser alcançado, que essa é a necessidade real da Previdência para equilibrar as contas. Se tivesse apenas a alteração do tempo de contribuição, no caso do rural, do urbano e dos professores, e a idade, esses 2 gatilhos, esses 2 critérios, e fizéssemos ajustes, isso não poderia contemplar esse número total? Não seria possível equalizar essa economia que a proposta objetiva, mas usando apenas como instrumento e critério o tempo de contribuição e a idade em todos esses casos, sem precisar mexer nesse vespeiro que atender e envolver tantas categorias que são contrárias e, assim, tentar pacificar mais o ambiente. Claro que isso exigirá um sacrifício maior no tempo e na idade, mas que a gente pudesse resumir a proposta apenas nesses 2 critérios, em que isso signifique ter que sacrificar um pouco mais o trabalhador, seja da zona rural, da zona urbana, mas que a gente pudesse resumir pura e simplesmente em cima desses 2 fatores, é a dúvida que eu encaminho e gostaria que Vossa Excelência pudesse discorrer. Muito obrigado. Obrigado, senador Irajá. Doutor Paulo Guedes, para responder aos últimos senadores. Senador Marinho. Senador Marinho. Parar? É parar? Isso. Zequinha Marinho. No mundo inteiro, as exportações são isentas de impostos. Isso é que criou esse problema aqui, que a gente acabou sugerindo a isenção. E claro que isso atinge um estado feito Pará, que tinha minerais, por exemplo, minério, extrai o minério e é exaurível. Então, realmente, aquilo vai acabar um dia lá na frente, ou você tem que cavar cada vez mais fundo, cada vez mais caro. Então,
realmente, quando você isenta, você tirou uma base importante ali do Estado. E é natural e compreensível que... Só que isso foi feito lá atrás para ajudar as exportações. Talvez a melhor medida na época fosse... No mundo inteiro eles isentam as exportações de tributação, essa que é a verdade. Senão você perde competitividade lá fora. Agora, talvez tivesse um câmbio melhor, um troço assim, talvez nem tivessem pensado nisso. É aquele problema, você fica com crise cambial, apertado, você acaba apertando. Então, tira as tributações. Se o câmbio tivesse melhor, tivesse menos, juro mais baixo esses anos todos, o câmbio um pouco mais alto, em vez do contrário, como nós fizemos, o juro muito alto e o câmbio lá embaixo, pode ser que nem tivesse sido necessário esse recurso, entendeu? Isso é que dá pena quando eu olho. Agora, passou. Hoje, a arrecadação no destino do ICMS já é mais do que 80%, então isso já ficou para trás. Fica aquele sentimento de que eu perdi, principalmente perante juros, uma dívida que se acumulou, fica aquela sensação de... Eu adoraria fazer um encontro de contas, eu adoraria, se saísse dinheiro de algum lugar, fosse até do pré-sal, tentar fazer uma coisa assim. Hoje não é possível, porque se o ministro da Fazenda fizer isso, eu penso no Brasil até mais do que na União. Acho que durante o nosso plano econômico todo eu tentei deixar isso claro. Acho que o Brasil é mais importante do que só uma das unidades federativas. Agora, eu estou aqui tendo que controlar os gastos e o orçamento aqui. Só que, como eu entendo o outro lado, eu quero ser o mais flexível possível, porque eu defendo a tese de uma federação forte. Então, nós estamos pensando, e aí eu já emendando na questão... Bom, eu trato disso um pouquinho à frente. Então, a Lei Candir, o meu entendimento é que houve cessaram lá atrás, ficou um contencioso aí, os números são números muito grandes, muito difícil ser execuível fazer isso. E o que eu acho é que nós temos um programa que é melhor do que a Lei Candir, vai dar mais recursos. Então, eu acho que isso vai ficar para trás mesmo e vai ficar muito claro para todos os governadores e todos os representantes estaduais de que o futuro vai ser muito melhor e ninguém nem vai lembrar da Lei Candir. O senador Everton, falando da classificação fiscal, nós estamos tão sensíveis a isso que o nosso programa já leva isso em consideração. Então, o nosso plano de equilíbrio financeiro leva isso em consideração. Nós mudamos os parâmetros. Nós vimos, realmente, se você é A e depois C, da forma como estava, o seu estado não era elegível. Então, nós estamos mexendo nos parâmetros para tornar elegível. Vai ter contrapartida, né, exatamente onde é o seu ponto mais vulnerável, se for liquidez, se for disponibilidade de caixa, se for poupança, é ali que tem que fazer o ajuste maior, mas vai ter o recurso. Nós já separamos 10 bilhões, para falar especificamente sobre isso, nós já separamos 10 bilhões, que é mais do que o dobro do que seria a soma do PEF, de exportações, o PEX, né, Plano de Exportações, FEX, Fundo de Exportações, mais a Lei Candir. Então, é mais do que o dobro da soma. 30 dias a gente está lançando isso. Tá. 30 dias a gente está lançando. Então, é coisa de curto prazo. Não é o petróleo do ano que vem, não. Porque esse empréstimo é com bancos dos BRICS, não vai pegar nada... Os empréstimos, você vai estar elegível. Aliás, eu já assinei a opção de papéis. Nós já assinamos alguns papéis que estados a que estão... para quem está solicitando. Nós estamos reclassificando. A reclassificação fiscal. É reclassificação fiscal. Para efeito de financiamento. Para efeito de financiamento. Mas Então, é isso, ministro. Mas nós batemos tanto aqui numa questão de endividamento dos estados. O que nós estamos tentando? Nós tentamos fazer um arranjo para rever essa classificação para poder dar dinheiro para o estado que já está quebrado. Isso. Você está me entendendo? É uma coisa que é meia... Não, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos reclassificando para os estados que fizerem o esforço fiscal. Isso. Se você não fizer o esforço fiscal, não adianta te dar dinheiro, você já está quebrando. Isso. Vou te dar dinheiro, você não vai fazer. Não é o caso dos que estão quebrados, senador Osmar. Isso. É os que estão fazendo o dever de casa corretamente. Isso. Tá? Exatamente. Então, nós não podemos, por exemplo, pagar pelo erro lá do Rio Grande. Então, Exatamente. Obrigado. O senador Carlos ajuda os estados, é exatamente isso, o PEF.
Esse plano já tem 10 bilhões garantidos e a Lei Candir é a mesma coisa. Quer dizer, isso tem que ficar para trás. A lei acabou, nós temos que matar a lei, esquecer a lei. E você fala, mas é possibilidade de ter um encontro de contas e tal? Eu não vejo. Eu cheguei agora, já me trouxeram as contas, falo, olha, estão as contas arrumadas aqui, tem o passivo fiscal do lado de lá. Eu acho mais importante, de novo, eu repito, é mais importante nós desenharmos um futuro correto do que nós ficarmos olhando para trás, porque olhando para trás não estão chegando em lugar nenhum. Nesse caso da ajuda aos Estados, os Estados vão ter que oferecer alguma garantia? Eles vão ter que ter algum ativo para a União? Como é que os senhores estão imaginando isso é um essa extra, ajuda? Isso é um extra. Quer dizer, se você estiver disposto a fazer os ajustes, é engraçado, porque eu acho que o Pacto Federativo resolveria tudo isso. Porque com o Pacto Federativo, você tem condição de desindexar, desobrigar todas as suas despesas. Então, se você não fizer nada, tem uma inflação de 3%, 4%, mais um crescimento de 3%, 4%, basta você segurar salário, benefício ou despesa um ano, acabou a crise fiscal. Mas hoje não, hoje está tudo indexado, não para, é galopante, sobe tudo. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, enquanto não vem um pacto, o que nós estamos fazendo é o seguinte, se você fizer ajuste, nós antecipamos dinheiro. Se você tiver qualquer ativo, nós também antecipamos dinheiro. Então, o Estado que tiver ativo e disposto a ajuste, ele sai em 30 dias e sai das cordas. Porque ele ofereceu um ativo e, ao mesmo tempo, ele está disposto a fazer o ajuste. Então, a gente tem que resolver isso, senão os Estados vão parar. Entendeu? O senador Cid... Vamos conversando. Sim, senador Cid, vamos sim, viu? Vamos continuar conversando. Eu sei da sua boa fé. O senador Cid... O ministro Ciro tinha também um regime até duro da transição para um regime de capitalização. Gostei muito não só do programa, como do Mauro Benevides, quando preparou aquele programa. É um programa interessante, porque ele tem a capitalização, ao mesmo tempo ele tem ali um nocional, uma rede, um mínimo garantido, ele tem vários elementos interessantes. Então... eu entendo, e não vamos conversar aqui muito sobre Previdência, mas eu acompanho o trabalho de vocês lá, o que vocês fizeram com a educação no Estado, quer dizer, está aqui, ó, o que vocês fizeram com a educação no Estado, eu vejo isso pelo Brasil inteiro. Tem gente muito boa para todo lugar. Os trabalhos de Chicago, do James Heckman. James Heckman é um PhD de Chicago, Prêmio Nobel de Economia. Vocês fizeram um trabalho semelhante também. Por isso que essa turma é danada. Não, eles são... Tem. Mas a sua observação quanto aos juros e o Copom é muito interessante pelo seguinte, por exemplo, com a devolução, como nós estamos... O que houve? O BNDE pedalaram o BNDE, prestaram dinheiro para ele fazer os empréstimos que fez, etc. Despedalando o BNDE, só puxando de volta o que ele deve para a União e liquidando a dívida, nós vamos liberar 30 bilhões em juros, despesa de juros. Quer dizer, na verdade, o governo se endividou e paga 30 bi de juros só para carregar via subsídio para o BNDE ficar lá com aqueles empréstimos que ele estava. Nós vamos puxar esse dinheiro de volta, a despesa de juros da União vai cair 30 bilhões. Quanto a gente interferir no banco, isso é que é interessante, no Banco Central, o que acontece? Se aprovarmos a reforma da Previdência, os juros caem 1 ou 2%. E você tem toda a economia que você queria. Se você não aprovar a reforma da Previdência e baixar os juros meio no empurrão, nós vamos repetir a experiência que a Dilma fez com o Tombini. Ela baixou e ali na frente o negócio embicou e foi embora. Então, o grande segredo de ter juro baixo é o governo falar, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de rentista, eu não vou dar vida mansa para vocês, entendeu? E esse é um objetivo nosso, eu quero zerar o déficit de caixa esse ano, como eu sei que as reformas não vão entrar ainda tem que ser aprovada, leva meses, etc. O compromisso nosso foi justamente o seguinte, olha, Salim, vende aí 80 bilhões de estatais. Valderi, segura lá pelo menos 30, 40 bilhões de cessão onerosa. O outro vai no céu. Se eu conseguir juntar esses 139, que é o déficit, mesmo que seja vendendo caixa aqui, eu não aumento minha dívida. Então, eu já dou um sinal para o mercado seguinte, o que aconteceu depois de 30 anos? O governo não está aumentando dívida. Teve uma amortização, a amortização esse ano é 400 bilhões. Amortizei
Não girei a dívida, paguei tudo, não estou me endividando. Os juros desabam. Então, nós precisamos de mostrar potência fiscal. Por exemplo, se saísse, no limite, saiu uma reforma previdenciária de 1 trilhão 170, aprovaram na íntegra, o juro desce 2%, sem ninguém falar nada. Aprovaram um negócio de 400, 500, o juro fica onde está. Vai ficar onde está, olhando, falando assim, pô, isso aí não é potente o suficiente, pode ter um probleminha ali na frente, mas melhor do que nada. Cai um pouquinho, cai zero qualquer coisinha. Agora, se o Banco Central, de moto próprio, tentar empurrar sem a política fiscal, e esse foi o drama nosso, nós estamos com esse drama há muitos anos, e esse foi o grande equívoco nosso, não tinha problema nenhum. Eu considero que o Brasil está numa transição incompleta, entendeu, de modelo. Os militares fizeram Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, aquelas empresas todas. Aí vem o governo civil e fala, eu quero saúde e educação através dos orçamentos públicos. Dá dinheiro para estados e municípios, vamos fazer educação, saúde, trabalho que vocês fizerem educação lá em cima, vamos fazer também saúde, vamos fazer em saneamento. O Estado tinha que se transformar. Ele tinha que deixar de ser o Estado robesiano, o Estado máquina, investidor, etc., tomando dívida em mercado, juro alto, para ser o Estado social baseado em impostos, que é como é hoje a economia chilena, 20% de impostos só, e não 36%. Então, os juros são baixos. Agora, esses 20% são na veia, é programa social na veia. Tá o dinheiro lá, tem a bolsa, o voucher de educação, tem a bolsa para a família mais pobre, tem o auxílio para o social, que é diferente da aposentadoria. Quer dizer, então, nós temos como fazer essa síntese, nós precisamos fazer essa síntese. Não é... Essa inimizade, essa competição que é criada no espaço político, ela, na verdade, na democracia, são dois vetores que desenham uma resultante melhor. Então, uma turma falando assim, pô, mas esse juro tem que ser mais baixo. Tudo bem, gasta um pouco menos. Mas como é que eu vou gastar menos? Cortando privilégio. Não tira do pequeno, tira do grande. Então, eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica saudável, tem acontecido. Eu estou seguro que a reforma da Previdência vai ser aprovada, só que vai ser aprovada com um certo grau. Possivelmente, vocês vão tirar de lá o BPC, possivelmente, vocês vão tirar de lá o rural, uma coisa assim. Aprovando uma coisa assim, eu não sei ainda o que vocês vão tirar, mas tirando, mas deixando ela ainda consistente, parruda, em torno de 1 trilhão. E aí vem uma pergunta também, que foi a última pergunta do Irajá, eu vou respondê-la primeiro, porque ela emenda com isso. Por que esse 1 tri? Por que esse 1 tri? É porque esse 1 tri te dá a potência fiscal para você atravessar o Rubicão e falar, eu vou para a capitalização. Porque os jovens vão comer, a empregabilidade vai explodir. Os jovens são, no mundo inteiro, o desemprego entre jovens é quase o dobro do que entre o resto da população. Porque o jovem é quem não tem experiência de trabalho ainda, é o sujeito que às vezes não completou os estudos. Então, é ele e o idoso. É bem o idoso ou o jovenzinho são os mais discriminados no mercado de trabalho. Ora, se você cria um novo regime previdenciário, onde os encargos trabalhistas desabam, praticamente desaparecem, onde o mecanismo de acumulação de capital é criado, um mecanismo de fundos, uma nova indústria de acumulação de recursos para investir. O país vai voar, vai aumentar o emprego, o que aconteceu no Chile. O Chile cresceu nos últimos 20, 30 anos 5,5% ao ano em média. O Chile virou um fenômeno. O Brasil era um fenômeno, crescia 7,5%. O Brasil afundou. E o Chile, que era o pato manco, 5,5%, 30 anos seguidos, governos de esquerda, todos eles, ninguém ousou mexer no sistema. O sistema era muito bom, capitalizava, fazia crescer e tornou o país com a renda per capita de $26 mil. O Brasil tem 15, 16. O Chile ficou um país mais rico. Realmente virou um país bem mais rico que o nosso. E era um paísinho pequenininho, a população é do tamanho do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade, do grande Rio de Janeiro. Então, é algo que foi feito à base disso, de capitalização, de mais economia de mercado. Então, esse 1 trilhão não é um número mágico, é um número que nos dá conforto suficiente para ir rumo à capitalização, que também vai ser objeto de muito debate no Congresso. Se você aprovar aquilo, não quer dizer que no dia seguinte, não, vai todo mundo aqui, como é que vai ser o regime de capitalização? Vai ter ou não vai ter o nocional? Tem que ter uma garantia. E se a capitalização não chegar? Vai ter ou não vai ter o patronal? Eles contribuem ou não? Entendeu? No início, já desde o início. Então, isso já é uma outra discussão. Por isso que a gente
desconstitucionalizou, que é para vir aqui conversar. Ah, não, mas a gente quer deixar na Constituição. Aprove, foi o que ontem soltaram a nota dizendo, olha, desde que não desconstitucionalize e desde que tire o BCP isso, nós aprovamos. Ok, é uma possibilidade, tá? A bola está com vocês, tá certo? Também as observações do Irajá, o BCP e o Rural. O BPC. O BPC, o benefício de prestação continuada, curiosamente, ele não tem muita potência fiscal. Ele foi feito mesmo muito mais para dizer, olha, vamos pagar um pouquinho antes do cara envelhecer. Tinham dois objetivos. Um é o seguinte, em vez do cara esperar 65 anos, começa a pagar 60. Mas não paga. Se ele tinha o direito de receber 1.000 a partir dos 65, 1.000 é o salário mínimo, arredondando, se ele tem o direito de 1.000 a partir dos 65, ele não pode estar pior se você falar, olha, eu vou te dar 400 a partir de hoje. Aí você fala assim, e se fizer só isso? Então a gente começou assim, faz só isso então. Aí alguém vira e fala assim, pô, mas se você fizer isso, o cara não vai recolher nunca e prefere não contribuir, porque ele vai se aposentar igualzinho o cara que pagou, porque os dois, quando chegarem em 65, os dois ganham o salário mínimo. Ah, não, então faz o seguinte, então empurra ele para 70. Aí estourou a corda. Você pegar o cara, levar o cara para 70, você fala, pô, aí o cara está quase morrendo. Né? Então, aí deu um desequilíbriozinho. A reação foi o contrário do que a gente esperava. A gente esperava uma reação boa, porque está antecipando. Agora, ministro, uma pessoa com quase 70 para conseguir o benefício numa zona rural também... Então, eu 10 entendo. anos. Esse tipo de crítica é compreensível, é super razoável e a gente sabe, entendeu? O do rural, como eu expliquei, é muito... O número não é grande, é muito mais para a gente ter certeza que quem está pegando a aposentadoria não pegou no fim de semana o ônibus, foi lá se inscrever e voltou para viver na cidade. É um cara que realmente vive no campo. Porque a população do campo está menor do que a população de beneficiários. Tem algo errado ali. E também não é tão potente fiscalmente, entendeu? E, finalmente, crédito. Você falou dos tributos de créditos a receber e da ativa. Nós fizemos dois grandes movimentos. Nós temos um que é focar no grande devedor e no devedor contumaz, que foi um negócio que a gente fez um movimento não só na Previdência para pegar fraude, mas nós acabamos de fazer uma medida dentro do Ministério da Fazenda, que a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vai pegar mesmo, vai voar no cangote do devedor contumaz e vai pegar o dinheiro deles. Porque senão como é que você pode realmente sair apertando todo mundo e deixar... São algumas dezenas. São 30 ou 40, sempre os mesmos, que transformaram isso numa indústria. Pelas projeções, ministro, no curto prazo aí, nesse ano, o que seria possível reaver desse crédito? Bom, tem outra discussão que está acontecendo, né? Lá. A gente sabe que é uma estimativa. Como tinha um bônus para arrecadação, os caras estavam com todo mundo voando em cima, querendo arrecadar 1 trilhão. Né? Mas agora está havendo um questionamento até jurídico, se pode ficar pagando esse bônus de desempenho para a Receita. Porque você imagina, a Receita, ela mesmo faz a lei, ela mesmo corre atrás e pega o cara, e ela mesmo dá um bônus para ela se ela arrecadar muito, fica um negócio... Então, tem gente de fora de outros poderes querendo regulamentar isso, e isso é outro rolo para a gente, porque a Receita não gosta de se mexer nesse incentivo dela. Mas tanto a Receita quanto a Procuradoria-Geral estão muito motivadas para fazer esse número ser um número grande. Muito obrigado, ministro. Certo? Quero agradecer ao ministro